Lazarım. Ben tamam. 사람 유네. 아주 신신한 게. 음, 좀 봐. 난 주만 안 봐서. 그래, 나는 신기해. 음, Primeiramente, eu gostaria de oferecer saudações a todos ouvindo pela internet e, em particular, também as monjas e os monges, tamam. e 공감상에서 também os amigos de Dharma, os homens e as mulheres. Eu gostaria de 나타나는 oferecer 노주네마 saudações calorosas. 继续拉芒个举被送学的모두马需要读心不 E nós iremos continuar com os ensinamentos de primavera dos 50 estrofes sobre Guru. 나타나는 지단기 가르쳐다 아주 라말리아 닝구르 쉬알이야 배우기 하셔 보여 봐 다치 닝구르 샤도 쉬알 배우기 하셔 보여 봐 시험 Então, 먹었어 servir o Guru tem um incrível 지 benefício, 라말리아 지 그거 e 참고 realmente é muito 쉬어야 fácil 다치 de 샤도 perceber 또서 isso. 쉬비네야 Mesmo 아니 mostrar 그거 apenas um pouco 가르쳐지 de respeito ou 다치지 apenas servir o guru de forma 다 mínima, 대야지 상아 isso já 로지티게 traz benefícios 지부 체베 봐 incalculáveis, 임바 conforme é 지부 ensinado. 체베게 어 Isso não é falado 로마 apenas no 로이냐 mantra secreto 그때는 지체베 Vajrayana, 그래라 안다는 신기 também é 지부 ensinado 체베스네 nos 다 Sutras 마치 Mahayana 마 e também 알았어요 nos 근데 veículos comuns. 티벤 내가블이야 얘랑 그 티벤 내가블이야 대단히 송도와 É pena de também ensinado 군거 no veículo de fundação. pena 군거 된배기 얘네 군거를 사베이나 다자가 되버려야 로마 50슈슈체 Por exemplo, 다 쉐슈슈 havia o 디디시야 atendente do 딘데체베 Buda, Ananda, e ele passou 군거지 muitos anos 레샤 servindo o 소도 professor 지라고 dele, o nosso professor, o 춤어서버렸어 Buda. 근데 인도산에 안에 떡밖에 알아 두주 E porque ele 또 estava sempre servindo o 그거를 Buda, ele não tinha, na 니네 verdade, muito 안에 tempo para 산다고에 송체 meditar. 랑세디 E por isso 군거 마태벨이야 demorou um 갖다 tempo 우리 para ele 인도산에 desenvolver 에 거두 realização. 담보 제베 겁이야 No 안에 entanto, não 군거 havia 니무스 um único 체 ensinamento do 차이로 Buda que o Ananda não tivesse ouvido. 근데 E por 인도산에 essa razão, 군거 então, durante o primeiro 짠데베 concílio, 기소티다 o Ananda 유순 첨부 foi 인사다 considerado 근데 uma 순도 das 아래지네야 figuras mais 덴베기 importantes nesse 닌두르만 momento. 첨부이나 안에 유순 첨부래다 바지 군거 어디 E também é dito que 디스타디 스마 Mahakashyapa 샤오도지다 era o 덴베 regente do 샤오도 Buda, 샤오디 어르바 mas dentre os discípulos do Buda, nós não 대한 temos 조지 ninguém com maior influência e 때마 maior bondade do que 샤제프 Ananda. 구종래야 안에 대네 쉐지슈 딘데 E isso, 쉐베다 소남 primariamente, 샤베다도 딘데 쉐베 녜렐라 대네 총이 바데 다바지 é 쉐마고 porque ele 샤디 serviu 어르바 como atendente do Buda. 어다 대다 Não é nem 대수지 necessário 라마 que tudo 게신게 isso foi por ele 야 servir o 샤도슈 Buda. E da 엔델야 mesma 쉐지슈 forma, 딘데 쉐발라 대엔셰네 안에 nós temos um outro 베네바 exemplo 지 소남 쌍게 de alguém que 요레바 또 serviu o 인도만 Guru e por 샤이로이 ter servido o Guru, 디난다 베스는 좀 카셰 슈비나 há 다 muitos 당보디 exemplos de 라말레야 pessoas que, 샤도 por terem 쉐비체 servido o Guru, eles 랑레야 obtiveram 얘네 muitos benefícios. E um desses exemplos 원버시아바다 é 준주 alguém que 춤바 serviu o 딘데기 Guru e 베스는 então 슈비나 desenvolveu siddhis e 다 como 디베스네 clarividência e assim por 덤데 diante. 바갸웬 주네게 E um 남다른 exemplo 데바이 desse 메바 guru, um exemplo 덤든 갸웬 desse, 주네 스카담 템베 메고 desse praticante que serviu o Guru seria Drotompa Gyalwai 덤든 갸웬 Jungné. 주네라 Então 다 ele é 덤든 como 갸웬 주네 고 um dos 고총사데 fundadores 장 da 싸기세 linhagem Kadampa. 싸기세야 되게 장을 푸르인세야 될 충분했어 따이나디 망아묘기 E 지 ele 링드지네 nasceu em uma vila chamada Purim. 인사셰비나 E esse é um nome 덤딩종 antigo, 양진 que era usado 슈 apenas 군거를 naquela 지나버렸어 época. Mas nos dias de 디사 hoje 텔레야 é 최den가브 침부 parte 주어레스 da região de 덤데바 Anjenchu, 고총스들 em 최den가브 침부 주어레스 Danchun. 시제 딘데지라고도 E nos dias de hoje há uma grande estupa 다 그래 branca 안에 para 덤데바고 marcar que é 안에 o 공로 local de nascimento 튜지 de 갑니 Drontompa. 안에 윰총도와 E quando 윰총 Drontompa era 안에 jovem, ainda 옆데디 era 안에 pequeno, sua mãe morreu. 가르와 나마 셴바 수이체 다공 마야르스 마야 랑베 E o seu 인도산 pai, 이 ele se casou 마야르데기 novamente, então ele 콩아 tinha uma 당보 madrasta. 시시로 E essa madrasta 안에 era 당보 realmente muito cruel com 시시주산에 ele. 안에 Ela era muito 다다지 rígida. 지 내를 맞춰 치지 안에 공공을 주시를 렘베 겁리야 옆데 니물이야 송이 앞에 버렸어 엔티랑 갈래야네
Então, Trepe um dia, quando seu pai ele foi até a região de Trepe Nimo Nimu Shule a negócios, Shule o Drtompa ele Shule fugiu Yung e ele foi então para Shu, que também fica em Nimo. Yigilapche Shubres. Tá? E nessa região, então, ele permaneceu nesse local com um praticante tântrico chamado Yung Chogon para aprender a ler. E nesse momento também, ele conheceu uma pessoa chamada Setsun Wanchu Shono. 콩기 로마이 콩기 김부스는 콩레 럽도 좋은 데와 다 시럽 첨부 쉬위에 되지 표주지를 시럽 채워 E ele era discípulo de um Kempo muito importante. 르고 농부 쉽지 인데지 E era uma pessoa muito inteligente, com muita sabedoria. 아니 야 캄네야 페멘로다 캄네야 E ele pensou então que ele deveria ir para a Índia. Ele veio do Kham e pensou que ele devia ir para a Índia. E naquele momento em Nimo, foi quando ele encontrou Drtompa. E esse mestre, então, Setsun, ele estava dando um ensinamento. Quando Drtompa ouviu os ensinamentos, ele realmente compreendeu, ele teve uma compreensão profunda. E por isso ele desenvolveu uma grande fé. E esse mestre Setsun, então, ele estava indo para a Índia, ele foi pelo Nepal. E quando ele chegou na região do Nepal, naquela época havia muitos pânditas que estavam ali naquela região, muitos pânditas indianos. Então ele começou a fazer um debate com eles. E nenhum desses pânditas indianos podia competir com Setsun. E principalmente os eruditos não budistas. E quando o Setsun ele se engajou num debate com não budistas, ele ganhou todos os debates. E ele também era muito habilidoso na astrologia chinesa. E devido ao seu conhecimento profundo de astrologia, ele desenvolveu algo como uma clarividência. Naquele momento, então, ele disse para os não budistas: ele disse, o cadáver do seu pai está enterrado com a cabeça para baixo, no chão, abaixo do chão. E ele está como esmagado sob uma estupa. E quando ele disse isso, os não budistas, primeiro eles foram derrotados. E depois o Setsun falou isso sobre o cadáver do pai deles. Então, os não budistas, eles ficaram muito nervosos com isso. Eles ficaram muito irritados. E naquela noite, então, o Setsun, ele pensou com ele mesmo. Bem, eu vou para a Índia, mas eu já encontrei muitos eruditos e sábios. Eu vou continuar o meu caminho até a Índia, mas acho que será difícil encontrar os eruditos indianos que são mais sábios do que esses que eu conheci, e especialmente esses não budistas. E esses não budistas, eles não gostaram, eles ficaram nervosos, então talvez eles podem fazer algum feitiço ou algo assim. Então ele pensou bem e resolveu, ao invés de ir para a Índia, voltar para o Tibete. Então, quando ele estava voltando para o Tibete, foi no momento que ele chegou a Nimo, e Drtompa, então, encontrou ele nesse momento. E Drtompa pediu, por favor, me aceite como seu atendente. E o Setsun respondeu, bem, se eu te aceitar agora, isso não seria bom, porque você é muito pequeno ainda. As pessoas dirão que eu roubei você, por você ser ainda uma criança. Então, ao invés disso, venha no próximo ano venha com os mercadores de Kham. Então, no próximo ano, quando ele já estava com cerca de 16 anos, porque no Tibete, quando você chegava à idade de 16, 17 anos, no Tibete era considerado já como um adulto.
Então ele começou a ser um comerciante e ele pegou então os cavalos e foi para Amdo. E o comerciante tinha um lama chamado Drunanka. E ele então desse lama recebeu o compêndio do Abhidharma e continuou então até Dokam, no Ando, e chegou até a residência de Satsuma. E quando ele chegou, ele recebeu então muitos ensinamentos sobre o Abhidharma e os Tantras Nima. E desde o início ele tinha muita fé no mestre Satsuma. E por isso ele seguia Satsuma exatamente como fez o Bodhisattva Sadaprabhudita. E durante o dia ele fazia todo tipo de serviços, como buscar água e moer tsampa, farinha de tsampa. E conforme ele fazia esse serviço, conforme ele servia ao guru, ele estudava. Então, por exemplo, quando ele estava moendo a tsampa, tem um moedor, certo? Então, acima disso, ele colocava como algo para segurar o pecha, os textos. E ele então estudava conforme ele ia lendo o texto, ele estudava conforme ele ia moendo a tsampa, a farinha de tsampa. E ele ficava tão distraído que algumas vezes ele não prestava muita atenção e ele machucava as mãos. E ele começou a ter as mãos muito calejadas, muito endurecidas, de tanto que ele trabalhava. E então, ao buscar água, ele também começou a machucar muito as suas mãos, suas pernas, e ele ficava com feridas, com bolhas. E ele tinha apenas um traje que provavelmente era de pele de ovelha. E ele ia lavar a barra, ele ia lavar essa túnica com água. E quando ela secava, era algo muito duro, era um material muito duro, e isso ia batendo nas suas pernas. E depois isso causou machucados que sangravam muito e depois deixou cicatrizes visíveis nas pernas. E o Lama Tse, ele também tinha muitos discípulos. E muitas pessoas ofereciam a ele cavalos e gado. E ele os aceitava por compaixão. E ele pensava que ele tinha tantos cavalos, tantos gados, que algum ladrão poderia vir e roubar. E o Drotompa então andava sempre guardando esses locais, ele carregava uma espada e estava sempre rondando. Estava fazendo rondas para proteger esse gado e cavalos. Ele ficava como um guarda. E um dia um amigo dele disse: Ei, irmão, deixe-me ajudar, você trabalha tanto, trabalha dia e noite, e ainda à noite, você trabalha tanto de dia e ainda à noite vai guardar o gado, então me deixa eu te ajudar. E na verdade, essa pessoa, ele conseguiu ajudar apenas por uma semana. Era muito difícil.
Essa pessoa, então, com uma semana, ela desistiu, porque era muito trabalhoso ficar realmente cuidando dos animais. Então, naquele momento que Droton pensou, a única coisa que ele pensava é qual será a melhor forma de agradar Lama Setsun? Como posso servi-lo melhor? Ele nunca pensou, bem, eu vou parar de receber ensinamentos dele e apenas ir embora. Ele nunca passou pela cabeça dele esse pensamento. E depois ele teve muitos alunos. O Setsun e Drumtompa, ele fazia muitos debates com os outros alunos. E em termos de conhecimento do Dharma e de estudos, ele tinha muito conhecimento. E ele era uma pessoa tão boa que, na verdade, os outros alunos eles tinham inveja dele. Eles pensavam, bem, Dromtonpa é alguém que realmente entende o Dharma. Seria melhor que ele não fizesse muito trabalho, é melhor que ele apenas ouça o Dharma. E o Setsun então disse para ele, disse para Dromtonpa, é melhor que você não fique fazendo tanto trabalho, é melhor que você apenas ouça o Dharma. E quando o Setsun disse isso para ele disse, isso não é um problema. E ele continuou estudando e ainda servindo o Guru por 20 anos. E depois, quando Joe Atisha foi para o Tibete, quando Atisha ele ouviu a respeito de Dromtonpa, ele pediu a permissão de Setsun Isso foi quando Dromtonpa soube que Atisha estava no Tibete, então ele pediu a permissão de Setsun para ir até Atisha. Então, o Setsun ele deu para ele como um cavalo, alguns textos e enviou ele para encontrar Atisha. E ele foi até Nari e encontrou então Atisha pessoalmente. E a partir desse momento até o falecimento de Atisha foi cerca de 18 anos. Mas Dromtonpa conseguiu permanecer apenas por alguns meses na presença de Atisha. Entretanto, ele serviu Atisha de uma forma que seria incomparável. E naquela época também havia um outro yogi chamado... Um outro yogi junto com Dromtonpa. Um outro yogi, um outro aluno, que passava o tempo todo praticando. Mas em termos de realização, o Dromtonpa e Nandrupa, esse outro yogi chamado Nandrupa, eles foram os que alcançaram realização mais cedo do que um dos praticantes chamado Gampawa. E como eu disse antes, a razão por dizermos que Dromtonpa desenvolveu CIDs e clarividência é que na época que ele encontrou Atisha, ele já era muito velho. E Atisha, então, ele tinha que quando ele tinha que ir ao banheiro, quando ele já estava muito velho, ele pensava, bem, eu não vou chegar até o banheiro, eu não consigo andar todo esse caminho até o banheiro. Então, o Atisha, conforme ele andando, ele apenas ia deixando excrementos pelo caminho. E o Dromtonpa, então, ele passava e ia limpando tudo isso. E mesmo assim, ele nunca perdeu a fé no Guru, na conduta de Atisha. E por isso, então, é dito que ele desenvolveu clarividência. Ele podia entender a mente dos outros.
수익이 다 셈게 담는 나로 가르친게 상물로 캔투비하게 진짜 응원시 있게 버려 이제 대대로 공부를 해 뒤주 나눠래야 이제 연구도 와. Então, esse é o tipo de clarividência que está descrita nos Anuários Azuis e também em outros textos. 다른 신기 조지 꾸머시적인 거래야 다다 레신 공가 현상에 대해서 E da 가담 mesma 시주 forma, um pouco antes 이나로래야 de 가르주고 와서는다 조지 꾸머시적인 거래야 나서로서와디 George 에는 공 ter falecido. 조지 군들이야 뭐슈비지 공 자갈 폐긴 직송들이 제브라봐 어다 Então, 나서로서와디 자갈 Natsolotsawa, ele 마데 disse que ele não 콜이야 permaneceria 에는 muito tempo 조지 lá, que ele 로마 deveria 다지 retornar à Índia. 대체 E 대지 Natsolotsawa, ele estava 그 prestes a retornar para a 라마 Índia. 대체도 상물로 냠도 E os 놈지 discípulos, então, de 컴퓨터 Atisha, Joe e Atisha, se 총도 reuniram. E 소화제다 eles tiveram como uma reunião. E 조진이다 nessa 시라 슈서 reunião, 말했어 공로 첨부 체제 아니 다 시라 슈고 말했어 근데 이제 나나 eles disseram 마오베기 bem, George 마오바데 Atisha, 조유기 ele 유바 não irá 신퉁게지 permanecer muito tempo, porque ele já 수요 está muito 알았어 velho. 유바 진퉁게 Então, 딱 quem dentre 조지 nós 꾸주로 será 나통게 capaz 수요 알아 체제 de 룰링 ser o 세베 detentor da linhagem de 룰링 Atisha? 세베 Quem será o 쩔래야 regente 에네 da tradição de 나솔로서에 Atisha? 가르쳐 Então, eles 버렸잖아 começaram 딱 a 지나다 conversar 얘 sobre isso. 개심이었어 딱 이내야 숭럽 탐지가 나올래야 연대 치중 컨디지비냐 다 탐지 라마리 끼그레지 송도 되네 인주산에다 연대 치중 컨디지 마기사데 조 라마레야라레도 다 라메기 샤도 중겐라 롬데만 drawa지 E a 나도 questão de 수지게 조투고 말했어 되네 인주산에 조지기 유번 징겐 quais qualidades 다 nós 그지 desenvolvemos, isso depende sempre do 토인도 guru. E nenhum de 카바레 nós 체제 desenvolveu tantas 송도 qualidades, 그럼 tanto 산다 quanto o 조지 로마 Drotompa. 차가 망보여 롬데 버지 보면 로마 차가 Eles 망보여 지다 disseram isso. 구드여 구든 수주 E eles pensaram, bem, mas há 구든 수주 muitos alunos que 용도로서 são muito 가시지 bons. 나솔로서 송텔라 시람 토마니에브레스 이나야 E 되나 os outros alunos, eles não 나솔로서 estavam muito 송티 contentes com Natsolotsawa, 갑지디스는 조지래 안문에 전에 셔지 porque Natson Lotsawa dizia que não 예제매 via ninguém como Drotompa. Entretanto, 에는 돔데 o 마사 que ele 닌조 disse era 버셔 verdade, porque 닌조 버셔 aquele 이제 único discípulo que 딘지 passou o 돔도 dia e 버다 디나는 noite 돔데 버디 servindo, 고초도 규버다 os únicos discípulos servindo a Tisha era Drotompa e o outro Yogi. Porém, Drotompa era realmente o que tinha alcançado mais realizações. Então, por essa razão, ele é um exemplo de alguém que desenvolveu CIDs e clarividência meramente por servir ao Guru. E um outro exemplo de ter desenvolvido realização por servir o Guru, dentre a linhagem Kadampa, nós temos os fundadores da Kadampa. 가담 때방문에 전에게다 지 왜 다신 게봐 영화데 또 가담 군제 숨기 거리래도 와. 다 가담 군제 숨기 나로네. E é devido aos três patriarcas Kadampa que os ensinamentos realmente se propagaram. E dentre esses, havia um aluno chamado Chen Awa Tsutrimbar. E ele tinha um aluno chamado Geshe Tolumpa. E o Geshe Tolumpa, ele tinha muitos alunos. E dentre esses alunos, um que serviu muito bem e fez atos, grandes atos para benefício dos outros, era o Geshe Jayuwa Chimpo. Na verdade, o nome dele original era Jayuwa Shunuo. E algumas vezes ele é chamado de Tulku Shayuba. E dentre todos os Geshes, Kadampa, ele é o mais conhecido. E a mãe de Geshe Jayuwa era a irmã mais nova de Tolumpa. E o Jayuwa primeiro virou atendente de Tolumpa por 5 anos. E depois, um dia, então, Tolumpa e Jayuwa, eles foram ver o mestre de Tolumpa, o Geshe Chen Awa. E o Chen Awa, ele tinha clarividência. E quando ele entendeu isso, ele disse Tolumpa. E algumas vezes ele chamava ele de Tompa.
Realmente é maravilhoso que você tenha um atendente tão bom. Mas quando Chen Hao disse isso, Tolumba pensou, ele pensou que o Chen Hao estava muito feliz com o atendente e o Tolumba pensou, então eu vou oferecer o atendente a Chen Hao. E o Chen Hao perguntou, você realmente está disposto a desistir e dar seu atendente para mim? E o Tolumba pensou que isso iria agradar Chen Hao. Então ele colocou um katá em volta, ao redor do pescoço de, de Ayua, como se coloca uma coleira num cachorro, e ele ofereceu, então. E um ano depois, então, o Chen Hao, então, devolveu o atendente para Tolumpa. E o Tolumpa pensou, bem, você deve ter feito alguém para desagradar Chen Hao. Eu te dei para o meu guru, por que será que então você foi devolvido? Você deve ter desagradado o guru. O Tolumpa pensou. E o Jaluo pensava, não, eu realmente ofereci sozinho ao guru. E o Tom Lupa apenas falou, bem, você fica aqui essa noite, mas amanhã você volta para Chenawa. E o Jayua então voltou até Chenawa e continuou servindo ele. Continuou servindo ele por 9 anos. E ele era o único atendente de Chenawa. E então um dia já era noite e ele estava sempre praticando, rezando, e era o momento de fazer uma mandala. Eles iriam fazer uma oferenda de mandala e havia então alguns gincéus ali. E por ele fazer tantas orações, essas relíquias sagradas dos gincéus, eles começaram a se multiplicar. Então ele serviu realmente muito bem Chen Hao, e o Chen Hao ficou muito feliz com ele. E ele ficava tão feliz que alguns dos outros alunos de Chen Hao ficaram com inveja. E apenas depois de muito tempo, os demais alunos realmente louvaram e elogiaram Jayua.
como um bom aluno e um bom discípulo. E o Chayua, as pessoas pensavam, bem, mas ele está sempre servindo Shen Awa. Provavelmente ele nunca se dedicou a estudar o Dharma. É muito provável que ele não saiba nada sobre o Dharma. Então as pessoas pensavam que ele não tinha desenvolvido conhecimento ou experiência, porque ele não deveria ter tempo para estudar o Dharma. No entanto, um dia ele saiu para levar alguns restos de cinzas que estavam num forno da cozinha. Então ele foi jogar fora da cozinha. E quando ele estava saindo, então, ele tinha que descer uma escada. E ele foi andando, então, um degrau, dois. Quando ele chegou no terceiro degrau, é como se ele tivesse realizado de uma vez todos os ensinamentos. Todos. Ele desenvolveu a realização ali naquele momento, descendo a escada, porque ele adentrou o samadhi do conhecimento do Dharma. E isso ocorreu devido ao benefício de ter servido o Guru. E ele, nesse momento, então, ele disse, todos esses geshes de Kime, todos esses outros discípulos, ele não servem o Guru, eles apenas ouvem os ensinamentos, eles apenas estudam, mas eles não servem o Guru. Eles pensam que apenas estudar, eles já estão servindo o Guru? E esse é um grande erro, então. E então, mais tarde, o Jayua, ele mesmo tinha um outro aluno chamado Tsampa Rinpoche. E quando esse discípulo Tsampa Rinchen vinha até Jayua, as pessoas falavam, bem, o Jayua, ele foi abençoado pelo Guru, mas ele não conhece nenhum Dharma, então as pessoas falavam isso. Então o Tsampa Rinchen, ele pensou, ele disse, bem, há uma contradição entre ser abençoado pelo Guru e não conhecer o Dharma. Se você foi abençoado pelo Guru, é claro que você vai conhecer o Dharma. Apenas por fazer isso, não há nenhum Dharma que você não conhecer, que você não irá conhecer. Em particular, no Mahayana, o mantra secreto, a bênção do Guru é usada como caminho. Então, por isso ele foi até Geshe Jayua e então ele se tornou um discípulo do Geshe Jayua. E também nós temos Jegampopa. Antes dele se tornar um monge, ele foi para a parte central para a parte norte do Tibete Central, que seria Bempo, nos dias de hoje. E ele encontrou o Geshe Nyurumpa Jachariwa, e um deles era o Geshe Jayua. E então Gampopa seguiu o Geshe Jayua como sendo seu guru. E uma vez Gampopa perguntou a ele, bem, você é um ótimo amigo espiritual. E agora, por favor, me explique como as duas verdades surgiram em sua mente. E o Geshe Jayua disse, ele disse, bem, eu desenvolvi as duas bodhicittas, a relativa e a última. E o Gampopa perguntou novamente, e a bodhicitta última? E ele falou, é vacuidade.
E o Gampopa perguntou, mas você alcançou essa realização por analisar a sua própria mente ou investigando os objetos externos? Então, por analisar a mente, a forma e assim por diante. Foi assim, olhando para a sua própria mente, ou olhando para os objetos externos, os fenômenos externos, vendo se eles têm forma, cor e assim por diante. Então, quando o Gampopa perguntou isso, a resposta de Jayua foi, por exemplo, se alguém foi atingido por uma flecha, se você aplica a pomada apenas na parte superficial da ferida e deixa a flecha ali, isso não ajudará em nada. E da mesma forma, se você tem ladrões, então não é suficiente não bloquear a porta. Então, da mesma forma, você estabelece a vacuidade examinando a sua própria mente. Depois que você estabelecer que a sua própria mente é vacuidade, as aparências, elas são naturalmente liberadas. E então Gampopa perguntou, mas quando você desenvolveu essa realização na sua mente? E o Geshe Jayua respondeu, isso surgiu quando eu estava servindo o Geshe Chengawa. Foi assim que eu desenvolvi essa realização. E um outro exemplo de como servir adequadamente o guru, como isso leva a mais atividades e influência. Por exemplo, nós temos Drikung Jigten Sunggon, o fundador da linhagem Drikung. Agora, de acordo com os Anuários Azuis, ele foi um dos atendentes de Kyopa Jigten Sunggon. E ele serviu continuamente como seu atendente desde os 18 anos até 34. E porque ele estava sempre na presença do guru, ele era chamado de Kangawa, que quer dizer algo que está à vista. E quando Kyopa Jigten Sunggon ensinava, ele se sentava então à sua direita. E quando ele ia dormir, ele revisava então todos os ensinamentos. Ele fazia isso mentalmente à noite. E ele pensava, ele nunca pensou que o guru dele não era um Buda, ele pensava ele é um Buda, mas apesar de crer que ele era um Buda, ele oferecia comida, fazia todo tipo de serviço pelo guru, até mesmo as menores coisas. E por isso, a sua realização se tornou muito maior do que a dos outros discípulos. E aos 34 anos, ele foi nomeado como detentor do trono de Padru, do monastério Padru. E ele passou muitos anos nesse monastério de Padru. E havia uma linhagem
A linhagem de Chang'an, nesse monastério Pagdru, e posteriormente ele se tornou então um líder político. Essa linhagem se tornou uma liderança política do Tibete. E ele foi o primeiro dos mestres Padro Chang'an. 대zam도 마세베기 치수다 공부 포드 대사 겸 삼도 마세 치수 지공이야 된지 수지 지공이 대사 봐야 돼. 대사 티다 지공이 대사 지공 티다 대사 티니가 로장나지 진짜나도 와 디두산에 지공이야 긴주 대바 추적겠어 긴주 뭐 추적게 충분했어야지 대야 추적게 충분했어야지 루유죠 봐 긴주 봐 장보 추적게 하 충분했어야 루유죠 봐티 거두 충분했어 제가 청중급을 충분했어 대삼도 마세베 딱 콘래야 지 표현이야 지 좀더 신다듯이 공사하시면 쉽지는 거 없다 가래서는 지주 장바 견제 꾸시베 걸이야 사게 변신기 안 다다 E quando Jetsun Trapa Gyaltso faleceu, o Sakyapantita disse: não há nenhum amigo espiritual como você nesta terra nos dias de hoje. E ele foi convidado então a presidir a cerimônia de cremação. E isso é encontrado no Testamento de Tassi e também nas antigas obras coletadas Sakya, a coletânea de obras Sakya. E no ano de 1240, nós temos o imperador mongol Agote, cujo segundo nome era Godan. E o Godan, então, ele enviou seu segundo filho, Drotongnapo, para invadir o Tibete. E ele enviou então 10.000 soldados e eles mataram todos que eles se encontraram. E eles também queimaram templos budistas. E em Jodrem, eles decapitaram cerca de 500 monges. Então era um período muito violento, muito perigoso. E naquela época, o Chang'an, o mosteiro Chang'an era muito famoso. Isso está descrito no texto Ordem para a Paz, em Uitsan, de Karmapa Mikhail Dorje. E ele dizia: vem, os exércitos mongóis estão vindo e matando todas as pessoas, todos os monges que eles veem pela frente. E se eles adentrarem mais e mais o Tsan, isso será muito ruim para o povo tibetano. E ele disse: apenas Chang'an tem o poder de repelir tal exército. Então, por favor, nos proteja deste perigo. Então, todos os lamas e ministros pediram o mesmo. E o Sakyapantita, então, ele veio a pé do monastério Sakya até o local para pedir que Chang'an repelisse o exército. Então, Chang'an, ele fez cair uma chuva de pedras do céu. E assim ele parou, então, o exército mongol. E não só isso, ele pediu para ir ao guru espiritual dos mongóis. Mas ele não foi pessoalmente. Ao invés disso, ele convidou o Sakyapantita para ir. E por essa razão, então, o Sakyapantita se tornou o guru do exército mongol. E o grande quinto Dalai Lama disse sobre isso. E Dortanapo domou até mesmo aquele... Através de poderes milagrosos, ele domou até mesmo
completamente aquele que acumulou assustadores causas e efeitos kármicos. Então, essa é uma prece como uma aspiração escrita pelo quinto Dalai Lama. E, da mesma forma, muitos outros exemplos que nós não precisamos passar por todos agora. Então, eu gostaria de continuar agora os ensinamentos sobre 50 versos. Dentre os 8 pontos, então, de como ser respeitoso com o guru, hoje nós estamos no 7º ponto, que é abandonar o orgulho. Então, abandonar o orgulho é ouvir as instruções do guru, abandonar o orgulho é ouvir o Dharma e abandonar o orgulho no seu comportamento. Então, abandonar o orgulho é ouvir as instruções do guru. Então, essa estrofe diz: quando pergunta ao guru o que devo fazer, diga rapidamente, farei como você disser. Então, una suas palmas e sem distração ouça as palavras do guru. Então, nós temos 2 estrofes aqui, nesse tópico de abandonar o orgulho. Então, aqui é a tabela mostrando sânscrito, tibetano, chinês e inglês. Eu acho que, na verdade, é melhor olhar para isso. Então, basicamente, aqui está dizendo, por favor, me diga, é uma pergunta para o guru, por favor, me diga o que eu deveria fazer. Me diga o que você deseja. Então, isso deveria ser... E você pede, então, por favor, me ensine rapidamente. No sânscrito tem essa palavra que significa rapidamente. Mas essa palavra não está na tradução tibetana, apenas está no sânscrito. Mas então, como você deve perguntar, você une as suas palmas. Você junta as suas palmas das suas mãos. Você junta as palmas, põe as mãos unidas. E você pede, então, por favor, me diga o que fazer. E de acordo com a interpretação de Tsongkhapa, você pergunta ao guru, o que eu deveria fazer? E uma vez que você faz isso, o guru irá dizer o que você deve fazer. E quando ele te diz, quando ele vai te falar o que você deve fazer, você junta as suas palmas e ouve sem distrações. E depois, então, você deve dizer ao guru, Guru, eu farei tudo o que você me recomenda. Eu irei fazer. Eu irei fazer conforme você aconselha.
Então é essa forma que você deve, é assim que você deve compreender. 직제 담보디 고아드 도스트레스 다 되네 직제 니버디 고아드 가라잖아 직제 니버디 가라잖아 고아드 류발라서 봐 라베 칸엔 가버차 차와시는 잡아에 시작하기는 되버차 사대 버래 데 가라잖아 다 Então, 다데 센자르 도스 quando você 데가 tossir, 가르쳐 rir ou 버서 espirrar e assim por 아무 diante, cubra 갸데 sua boca com 공부도 a mão. Quando a 제비나 ação for 아니 completada, informe-os também com palavras 카세아데 아니 gentis. 수수 카 고드와 안 데레야 락베기 깝고레스 Então, aqui 데 가르쳐 está de 좀 acordo com o 있잖아 sânscrito. Primeiro fala da mão e você 아니 deve 베나 cobrir a sua boca com a mão. Fala primeiro da 루벌루야 boca. 베나 수수 루벌루야다 다나신 게모게야다 Então, por exemplo, quando você 다나신 está 급디야 tossindo, quando 되죠 você está 급디야 rindo, 데 총베 e também qab리야 quando você está 아니 espirrando. 수수기 락베기 아니 수수 카드 급고 아베 칸에 가버차스 라베 칸에 가버차스 다 딜레야 되네 쇼 츠간 타마니 버디 된다 또시 미드라스도 मिंद्राज कार्य होने के दोस्तन तो उस ख्वार लेंदा अनुभूति का कंडीशन होने के दोस्तन ना अपना छावास सीने जब ये सिद्धा किने डेबर चांस आते ना तब तो ज्ञाने के गोंबा छेबे ना अने ठीक जंपी De ठीक acordo चार्ज aqui कब com o दे comentário नियम ठीक चार्ज sânscrito, जैसे खाना quando ठीक aqui नेबा é falado ठीक com palavras ये gentis, छोबा isso quer तिंदे dizer के गोंबा palavras que são agradáveis, de uma ठीक forma agradável, com uma linguagem agradável. 치 이 초베 거네 아니다 쇼베 라말레야 아니 나도 대암 쇼레스 닝고레야 에 말해 나도레야 안 당고고다 심데버 총에 쇼고레스 니메 공레야 아니 쇼베 나도 데버 총에 쇼고레스 Então é 다 como 쇼베 pela manhã 토조버 dar bom 총소 dia, 아니 치둘라 바베게 사나 아니 닝군 데버 총소에 쇼고레스 perguntar se o 다니 guru 닝군 dormiu 데버 bem, 총소 então à sana tarde 진사르 perguntar se 이나베나 está tudo 쇼베나 bem, se o dia está 나도 bom. 딜리사로 아니 치두이네 치두 딜리사로 Nos 지나고 dias de 베야디 hoje, de manhã 디 nós falamos 고알 bom 레이 dia, à 서바 tarde nós falamos boa tarde, 가레사나 certo? 아니 쇼베 라메 군주네 제두사네 아니 당원 원다베 심조부 총송에서 진짜 지까지 쇼고레스 아니 닝고리아 바베 qable야 아니 쇼베 아니 제라 쳐야 되지도 안 토조부 총송에서 지금 네베 니즈디 간데 총송마서 티간데 쇼고레스 아니 치둘라 바베 세나 아니 닝공 토조르 총소사로 진짜기 간데 쇼고레스 진짜 가다 대야 E 책대야 no fim 년데 do 책 dia, então, no fim da 그리 tarde, você teve um 첩고한다 bom 간데 dia. 쇼고레스 São 라마 coisas que 간데 você 쇼고레스 deveria 오늘와 perguntar com palavras gentis e respeitosas. É 다이나 제정으로 isso que diz 심지기 nessa última 공부도 linha. 제비나 아나 No entanto, se 딜이야 nós 지당게 olharmos para a 락베마 explicação 급고야 de 되잖아 Jetson Kappa, 구바도 류발라 써발라 락베기 카급고야 돼 고아도 집어세 ou cobrir a boca com a mão quando 음 você está tossindo e assim por diante, é a mesma explicação. 이나야 다 차와 시는 잠바에 식다게는 데버차스아디 Mas as últimas duas linhas, quando a ação for completada, informe-os com palavras gentis. 제네 라메기 마까 가르낭 샤브저버 따당기 뜨간 가르나요 나로치 슈르바 나로치 슈이네 아니 마까 가르낭 샤바디 아니 줍시니 저바 자와디 까 가나바디 줍심베 Então, quando o 제레야 guru 아니 faz 팅자 algo, 묘기 고네 니에다 라메 가르숭바디 니든디 제유시지야 quando você finaliza a 니하 sua ação, você 그거레스 deveria 아니 fazer. Então, eu 텔레야 아니 fiz isso que o 자와시 자바이 guru 쓰다긴 me 데버차스 pediu para fazer, 고아디 então eu 그리디 informei o 리시숭 guru. 거야 이나야 이제 간제 공부디 Então, 드라 o Jetson 민디베 Kappa diz que 단도 esse é o 딜레야 entendimento aqui. 또지 지 가르소레 E 단도이네 eu 제바 creio que aqui há 제바야도 uma 그리시 diferença no comentário em sânscrito. 안다나 Então, é isso é 신지 algo que nós 제정으로 심지 precisamos 제바다 제비나 pesquisar um pouco 안 mais. 디나로래야티 가자 더 도징이 무겐 E da 규도 mesma forma, se nós 유바세네 pensarmos no 디나로래 comentário de Jetson Kappa, 베나 지 라메기
Ele fala uma citação do Vajravidraya Tantra. Ele diz, contanto que você esteja na presença do Guru, você nunca deveria virar as suas costas para o Guru. Por exemplo, quando Milarepa, ele deixou o seu Guru Marpa, quando ele foi embora, ele estava se afastando de Marpa, ele não virou as costas, enquanto ele ainda estava no campo de visão de Marpa. Então, nós temos ainda essa tradição também, certo? Então, essa é uma outra forma de mostrar respeito. E o próximo é abandonar o orgulho, ouvir o Dharma e assim por diante. Esse aqui não é tão difícil de entender. Então, ao sentar na frente deles, aqueles que desejam ouvir e assim por diante deveriam ajoelhar-se, unir suas palmas e fazer uma súplica 3 vezes. Então, aqui, estar subjugado significa estar em equanimidade, na frente dos gurus, sem equanimidade, repousando naturalmente. E sentado, então, é apenas sentado. E as vestes aqui, então, significa as roupas que você está usando. E as roupas aqui significam realmente as vestes, as roupas que nós estamos usando. E aqui no tibetano está escrito as vestes e assim por diante, mas no sânscrito tem a palavra cabelo. Está escrito as vestes e o cabelo devem ser arranjados adequadamente. Então, no sânscrito está aqui claro que se deve arranjar adequadamente tanto as roupas, as vestes e também os cabelos. E basicamente isso significa a roupa que você vestiu, o seu cabelo, tudo isso deveria estar arrumado. Você deveria se apresentar com uma roupa adequada e com o cabelo de forma adequada. Você deveria pentear o cabelo, não estar com uma roupa de qualquer forma e um cabelo que não está penteado. Então, é isso que você deve fazer quando você vai visitar o Guru, quando você está na frente do Guru. E aqui, então, depois diz, aqueles que desejam ouvir e assim por diante. Então, aqui isso significa as pessoas que querem ouvir os ensinamentos de Dharma e que desejam reter aquilo que elas ouviram, os ensinamentos que o Guru dá. E aqui, então, segue dizendo, eles devem, então, se ajoelhar, juntar as palmas e pedir 3 vezes. Então, aqui você deve estar de joelhos e juntar as mãos em preces e você deve pedir, então, fazer o pedido 3 vezes. Então, você precisa suplicar 3 vezes. E a maneira que você deve fazer isso é que o discípulo que quer receber ensinamento do Guru, ele deve se vestir adequadamente, ter o cabelo arrumado, ajoelhar-se na frente do Guru, então junta as palmas e suplica 3 vezes. E há um exemplo aqui no seu comentário sânscrito de como solicitar, como fazer esse pedido. E diz, mestre, por favor, pense em mim e pelo bem de todos os seres sencientes, para beneficiar todos os seres sencientes, para fazê-los felizes e para que eles alcancem a bodeidade, por favor, ensine-me este e este ensinamento que você quer. E aí você diz o nome do ensinamento e você pede, por favor, me ensine isso. E é assim que você suplica. E você precisa, então, suplicar pelo bem de todos os seres sencientes. E por isso você precisa fazer essa mesma súplica 3 vezes.
E se nós queremos que o Guru nos dê o Dharma, nós precisamos suplicar. E de acordo com o comentário de Jetson Kappa, é basicamente o mesmo, não há muita diferença. E aqui, quando o discípulo ele quer ouvir o Dharma do Guru, então ele deve se prostrar 3 vezes, e a maneira que eles devem fazer isso, eles devem ir na presença do Guru, eles deveriam utilizar as roupas adequadamente e serem muito cuidadosos. E unir as palmas das mãos e fazer o pedido, então. E o que isso mostra é que quando nós vamos pedir o Dharma, quando nós vamos ouvir o Dharma, como nós deveríamos fazer isso? Então, isso mostra todos os estágios de ouvir o Dharma. Então, agora aqui, continuando no texto. E o terceiro ponto, então, é abandonar o orgulho em seu comportamento. Então, em todos os seus atos de prestar serviço, deixe somente livre de orgulho. Fique envergonhado, contido e apreensivo com uma jovem noiva. E agora, de acordo com um comentário em sânscrito, esses atos de prestar serviço, aqui, se prestar serviço significa que é servir o Guru, seguir o Guru e servir o Guru. E os atos são todas as ações que você faz, todas as atividades, o comportamento que você se engaja ao servir o Lama, ao servir o Guru. E essa forma correta é livre de orgulho. E sem um pensamento de ser superior com relação à casta, ou à família, ou a qualquer característica, ou por qualquer razão que exista, que você pudesse desenvolver orgulho, você deixa isso de lado e não desenvolve nenhum orgulho. Tem uma mente livre de orgulho. E dá o exemplo aqui de uma jovem noiva. Então, quando você tem uma mulher que acabou de casar, e que ela vem para a família, como por exemplo era no Tibete, uma nova noiva, que ela é muito cuidadosa com o seu corpo falimente, com o seu comportamento. Então é como se ela estivesse envergonhada e ela fica contida, porque ela tem uma certa vergonha, uma certa timidez, e ela tem medo de cometer erros. Então, tanto quanto uma noiva que se sente dessa forma, o discípulo também deve ter esse mesmo cuidado. Isso significa não exatamente vergonha, mas é que você tem consciência com relação ao Dharma. É como você tem cuidado, você tem consciência do que deve ser feito, você tem essa apreensão de não fazer nada errado, impróprio. Então aqui é um medo de cometer erros, de cometer ações negativas. Não é um medo de ser punido ou qualquer coisa assim. É que você vê, você pensa, se eu não fizer isso, esses problemas acontecerão comigo. Então, é por isso que você tem essa mente temerosa de cometer ofensas ou atos negativos. Então, você deveria ter consciência com relação ao seu corpo, sua fala e a mente livre de orgulho. Então, esses são os 3 diferentes aspectos. E a segunda estrofe, neste subtópico, se nós pensarmos nisso, na interpretação de Jetson Kappa,
É basicamente o mesmo. Ele diz, então, sempre que se serve o guru, não se pode ter nenhum orgulho, não se pode pensar melhor que os outros seres. E isso também é ensinado nos Sutras Prajnaparamita. E você precisa ter um comportamento contido como uma jovem nova. E agora, a próxima estrofe, ela diz: quando na presença de seu professor, abandone flertes e todos esses tipos de ações. Além disso, examine por si mesmo outra conduta semelhante, qualquer outra conduta semelhante e rejeite-a. Então, aqui no comentário em sânscrito, não tem, na verdade, muitos detalhes sobre essa estrofe. Mas aqui, quando diz que você não deve fazer ações como flertes e essas ações na frente do guru, é dito aqui que não importa em qual ação você se engaja, você deveria examinar se isso é realmente algo que você deve fazer na frente do seu guru ou não. Isso é apropriado de ser feito ou não. E então, se não é algo apropriado, você deve abandonar, rejeitar. E se for algo apropriado, você deve fazer. E agora, no comentário de Tsongkhapa, eu acho que são coisas que não são apropriadas, como coisas que farão você parecer melhor do que é, e assim por diante. Por exemplo, você fazer você parecer melhor do que é para as outras pessoas, ou com comportamentos e conversas impróprias ou prejudiciais. Você deve sempre examinar se são comportamentos apropriados, e se eles não são, você deve abandonar. Então, isso é basicamente tudo por hoje. Então, nós pararemos por aqui hoje.